Abra comigo, abra o texto de Filipenses 3, texto já conhecido nosso. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Paulo diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém, gente? Ok. Nesse texto aqui, Paulo, ele está falando àqueles que estão enfrentando dificuldades na vida. E não sei se vocês têm um entendimento claro, que o desejo do diabo é fazer com que você recue, ou então no máximo, fique parado. Mas Paulo aqui está nos estimulando a nós avançarmos. O que é que nós vamos fazer? Vamos avançar. Paulo nos estimula. Sabe, deixa eu dizer uma coisa a você aqui, meu irmão, nessa manhã. Nós precisamos ter um conceito, um entendimento correto em relação à atuação do diabo. Tem gente, por exemplo, que vê capeta em tudo. Outros tentam ignorar a atuação do diabo. Então, por exemplo, eu lembro que eu estava nesses shows evangélicos, e como eu tenho o trabalho de música, a gente costuma participar. Eu me lembro que uma cantora levou lá um CD playback, e aquele CD estava riscado. E ela colocou para tocar, e quando ela foi cantar, chegou num trecho da música. E o que aconteceu? Ficou repetindo a mesma parte. Logo ela mandou parar e ela disse assim para as pessoas: irmãos, fiquem em espírito de oração, porque o inimigo não quer que eu louve. E aí ela tentou mais uma vez, e ela não conseguiu, e logo ela repreendeu, e ela disse: irmãos, precisamos repreender o diabo, o inimigo não quer que eu louve. E ela não dizia louve, ela dizia love. O inimigo não quer que eu louve. E aí eu fiquei pensando comigo: nossa, esse capeta seria tão fácil repreendido se ela pegasse um CD que não tivesse riscado. Simples ou não? Então tem gente que vê capeta em tudo. O camarada está escrevendo com a caneta, acaba a tinta da caneta, carga, logo ele repreende: eu te repreendo, Satanás, eu rejeito isso agora em nome de Jesus. É um crente estressado. Tudo é o diabo. Agora, tem um outro lado dessa história. Tem um outro lado, que tem gente que pensa que essa história do diabo é a história da carochinha, que isso não existe. Mas a Bíblia diz que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Nós não podemos ignorar os ardis de Satanás, porque o diabo ao mesmo tempo não tem dó de ninguém. O seu nome está na lista negra dele. O diabo não brinca de ser capeta, ele é o próprio. Ele não brinca. A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo veio para o quê? Roubar, matar e destruir. Satanás, na Bíblia, ele é comparado com Belial, que significa que ele é indigno e perverso. Ele é comparado com o dragão, que tem um sentido, significa asas de águia, patas de leão e caudas de serpente. Ou seja, o diabo tem agilidade, força e sagacidade. Mas o diabo também ele é comparado, ele é maligno. Ou seja, a essência do seu caráter é má. A essência dele é má. Por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar. Mas nós cremos, queridos, que Deus pode mudar toda e qualquer situação da nossa vida, porque Jesus veio a este mundo, diz a palavra, para desfazer as obras de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Amém? Mas Paulo aqui faz algumas declarações que eu quero pensar com vocês. Ele diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Vamos repetir isso? O que é que ele está querendo dizer com isso? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não existe uma borracha mágica para apagar aquilo que a gente vive, aquilo que nós vivemos. Não existe borracha mágica. Tudo é possível para Deus? Sim ou não? Depende. Depende. Porque é impossível para Deus negar-se a si mesmo. É impossível para Deus mentir. Mas também, meus irmãos, é impossível para Deus que o passado deixe de existir. Isso é impossível. Porque o passado é concreto. Ele faz parte da nossa vida, da nossa história. Tem gente, por exemplo, que diz assim: olha, irmão, o tempo vai cuidar de tudo, e o teu passado vai fazer com que o teu passado desapareça. Essa frase é até bonitinha. É uma frase piedosa, mas que não tem efeito algum na nossa vida. Não tem efeito algum. Porque nós poderemos apenas esquecer algo se nós tivermos uma doença chamada amnésia. Ou então a gente sofreu um acidente muito grave. Só assim. Então esse esqueça o que você viveu, isso não existe. Esqueça o que você viveu, não existe. Por quê? Porque a memória, nossa memória, é uma parte viva dentro de nós. A verdade é que a gente não esquece, mas o que acontece é que nós aprendemos a trabalhar os nossos sentimentos, e eles passam a ter agora uma outra dimensão. É diferente. Então, Paulo aqui, o que é que ele está querendo dizer para nós? Quando ele diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, ele está dizendo que a gente deve dar ao nosso passado um significado diferente. Dê ao seu passado um significado diferente. Aí você pergunta, mas que significado? De sermos curados das nossas memórias. Amém? Olha outra declaração. Ele diz, avançando para as que estão diante de mim. Vamos repetir? Vamos lá. Aqui está sendo comparado a um esportista corredor. O que significa avançar? Avançar significa um violento esforço para frente, esticando para frente. E o que é que isso significa? Quem se estica para frente, quem faz um violento esforço para frente, é alguém que anda acima da média. Significa não ter medo, porque vocês sabem que o medo, ele neutraliza o potencial, o nosso potencial. O medo destrói sonhos, e o medo faz com que a gente recue. Surge o desejo de recuar. O que é que significa isso? É ser decidido, ser insistente, corajoso, não parar no meio das dificuldades. Por isso que a palavra de Deus diz, varão valoroso, o Senhor é contigo. Varão corajoso, o Senhor é contigo. Amém. E aí Paulo faz uma outra declaração, e ele diz assim, prossigo para o alvo. Vamos repetir? O que é que significa isso, queridos? Prosseguir significa que nada vai me fazer parar, recuar, nada vai me deter. Aí você pergunta assim, mas Ronaldo, e se os problemas forem maiores do que eu? Se os problemas forem maiores do que nós? Lembra daquela situação do povo de Israel no deserto? Havia saído do cativeiro no Egito, e a Bíblia diz que havia Faraó, atrás o povo de Israel no deserto, e à frente o Mar Vermelho. E eles não tinham saída. E o povo orava, mas Deus falou com Moisés, e Deus disse, diga ao meu povo que marchem, diga ao povo de Israel que avancem, diga ao povo de Israel que avancem, que marchem. Em outras palavras, Deus estava dizendo, prosseguir é com vocês, abrir caminho é comigo. E é isso que o Senhor está dizendo para você aqui nesta manhã e para todos nós.
prosseguir é com a gente, e Ele vai abrir o caminho. Glória a Deus. Mas eu quero aprofundar algumas coisas com você aqui nesta manhã. O que é que nos impede de avançar? O que é que está impedindo você, meu irmão, de avançar? O que é que te impede? E eu pensei em algumas coisas, eu queria pontuar com vocês, para a gente pensar junto. Olha só, primeira coisa que eu entendo que pode nos impedir de avançar, dentre tantas que eu poderia aqui mencionar, mas pelo menos algumas. Primeiro são os ressentimentos. O que é que pode impedir a gente de avançar, amados? Ressentimentos. Porque os ressentimentos, eles escravizam, eles nos aprisionam, eles trazem consequências espirituais e também para o nosso corpo. Há uma frase muito conhecida de William Shakespeare, que ele diz que guardar ressentimentos é a mesma coisa que tomar veneno e esperar que o outro morra. Então, queridos, entenda que no amor, no perdão, na graça, na misericórdia, não deve existir contabilidade. E tem muita gente que está preso ainda, não consegue avançar, porque não perdoam seus ofensores, estão presos, escravizados pelo sentimento de rancor, de ódio, amargurados. E nós só iremos avançar na vida, queridos, quando nós perdoarmos erros e as decepções que nós enfrentamos na vida. O que é o perdão? Perdão não é justiça. O perdão é a injustiça que a misericórdia pratica. Isso é perdão. O perdão é a remissão de uma punição merecida. E é interessante, né? Porque a Bíblia diz assim, lá em Provérbios 19, 22, a Bíblia diz assim, que o que torna um homem agradável é a sua misericórdia. Vamos repetir juntos? Está na tela, você pode ler lá? Olha lá, leia. Porque quando a gente não age com misericórdia, quando a gente não perdoa, a gente amarga. Tem gente que fala assim, Ronaldo, aqui você não sabe o que fizeram para mim. Você não sabe o que é que meu pai faz para mim. O que é que meus irmãos fazem. Você não tem noção. Mas, queridos, entenda o seguinte, que o nosso dever não é ficar odiando aqueles que nos ofenderam. Mas a nossa obrigação é fazer com que tudo isso tenha um outro sentido, um outro significado. É curarmos a nossa cabeça das lembranças ruins e das pessoas que nos fizeram mal. E nós precisamos dessa cura para que a gente avance. Nós precisamos. Porque se a gente não for curado, queridos, nós vamos caminhar com raiva de tudo, com raiva de todos. E aí nós vamos nos tornar pessoas doentes. Pessoas doentes. Pessoas amargas são pessoas mal resolvidas com a sua história de vida. Azeda, amarga, vira o famoso crente chato dentro de igreja. Você conhece o crente chato, não conhece? Tá cheio ou não tá? Hã? Você é um deles ou não? O crente chato é aquele, às vezes eu costumo dar um exemplo, né? O crente chato você fala assim, que time você torce? Eu sou corintiano, e você? Eu só torço para a igreja de Jesus, o time que nunca perde. Nossa, eu adoro uma picanha mal passada. Não pode adorar é só a Deus. Você fala, adivinha quem chegou? Os adivinhos não herdarão o reino dos céus. É por aí. Sempre tem uma respostinha, né? Tá cheio de crente chato dentro de igreja, tá não, gente? Você é um deles ou não? Hã? Pergunta pro seu irmão, você se encaixa nisso aí, meu irmão? Hã? Como é que é? Olha só, irmãos. Qual é o caminho da superação? O caminho da superação é o perdão. Qual é o caminho da superação? E o perdão é uma decisão. O perdão é um exercício em fé. Porque se não houver perdão, nós destruiremos a própria alma. A falta de perdão causa câncer na alma. Quem não perdoa, destrói a ponte que um dia vai precisar para atravessar do outro lado.
Jesus disse que quem não perdoa se coloca debaixo da ira de Deus. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa abre uma brecha na sua alma para cair em depressão. Quem não perdoa diz não para Deus e sim para o diabo. Quem não perdoa, irmãos, fica preso ainda ao passado. Mas o perdão só é possível quando nós descobrimos que em Cristo Jesus e através da cruz nós fomos perdoados por Deus. Aleluia. Sabe, queridos, é porque Deus nos perdoa e Ele esquece a afronta sofrida, nós podemos então decidir nesta manhã perdoar e então ficarmos livres de amarguras, de ressentimentos. E se você, meu irmão, nesta manhã liberar perdão, o milagre de cura vai chegar na sua vida. Glória a Deus. Deixa eu falar uma segunda coisa, o que é que pode impedir a gente de avançar? Segundo, os complexos, os traumas e as decepções. Vamos repetir isso, gente? Olha lá. Existem pessoas que não conseguem avançar por causa dos complexos e traumas, de decepções. Existem aqui jovens que são complexados. Viveram situações na vida de agressões do pai, abuso dos pais. Estão presos a isso, a traumas, a decepções, às vezes por um defeito físico, cor da pele, baixa posição social. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vivi, na minha infância, alguns traumas, alguns complexos. Minha mãe sempre dizia assim para mim: filho, você vai ser um pastor. Minha mãe sempre dizia isso, desde pequeno. Ela dizia: filho, você vai ser um pastor. E eu dizia assim para ela: mas eu, de cabelo vermelho, subir num púlpito, imagina, jamais. Jamais. E ela sempre dizia isso. E eu vou dizer para vocês que eu era extremamente tímido. Para mim era terrível, por exemplo, quando meu pai, no final do ano, ele chamava toda a família para subir e orar com a família. Para mim era terrível, porque eu achava que eu era o centro das atenções por causa do meu cabelo. Agora você imagina, o meu cabelo agora não está tão ruivo, não, gente? Tá ou não? A barba está mais, né? Mas era fogo mesmo o meu cabelo. Quem me conhece, que os mais antigos vão se lembrar disso. E eu tinha alguns complexos, porque você imagina os apelidos da escola. Olha o arroto de Cruxe chegando. Olha o Ferrugem. É ou não é? Vocês dão risada. Não é com você, né, irmão? Então vocês já imaginam os apelidos na escola. E eu cresci com isso, com esses traumas. E eu fiquei tão traumatizado e tão complexado que, olha, gente, qualquer coisa, qualquer ambiente público, eu tinha tanta vergonha que eu chorava de vergonha. Para mim era um terror, sabe quando? Quando eu fazia aniversário. Eu não queria festa de aniversário de jeito nenhum. Não precisava cantar parabéns para mim. Mas meus pais queriam dar festa. E aí, naquela época, a gente tudo criança e tal, os meus pais sabiam, os meus irmãos sabiam dessa minha limitação. E aquela coisa, eles faziam um tipo de um bullying comigo. E eles inventaram uma tal de contagem regressiva para eu chorar. Então você imagina só, no meu aniversário, com os amigos de escola, todo mundo, meu pai chegava lá, chamava: vem filho, meu pai começava a falar que esse meu filho é amado, que esse meu filho é querido, e eu morrendo de vergonha. E os meus irmãos só olhando para mim. Aí de repente eles, depois meu pai falava, eles ficavam assim, ó: 10, 9, 8, 3, 2, 1, chorou. E o que acontecia? E eu cresci com isso, extremamente tímido, marcado por complexos. Mas sabe, queridos, resumindo essa minha história, até que um dia eu pude entender
que a obra da cruz do Calvário, que foi realizada através de Jesus Cristo, foi para me trazer cura, salvação completa nas minhas emoções, no meu corpo, na minha mente. E hoje eu sou livre destas prisões, dessas cadeias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus realizou este milagre na minha vida. Eu tive que dar um passo de fé, mas o Senhor realizou o milagre. Se Ele fez isso comigo, não vai ser diferente com você, que eu sei que de repente está cheio de jovens aqui, adolescentes, que morrem de vergonha. Tem complexo, tem espinha na testa, meu cabelo não sei o quê, minha pele, meu corpo. Deus quer te liberar, meu irmão, Deus quer te libertar nesta manhã, para que você seja livre, e siga o destino que Ele traçou para você, que é um destino de vitória. Algo vitorioso, porque os pensamentos, os planos que Deus tem ao teu respeito são planos de paz e não de mal, para te dar um fim vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, dentro disso, olha só, perceba comigo 3 coisas importantes se você quiser receber cura. Para aqueles que querem receber cura, primeiro, não tente guardar a sua dor dissimulando como se ela não existisse. Você pode repetir isso bem forte? Vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você tem alguns traumas, alguns complexos, umas coisas que acontecem na sua vida, a primeira coisa, seja honesto com a sua dor. Pare de ficar tentando dissimular a sua dor. Tem gente que pensa, crente que é crente só tem vitória. Parece aqueles ditos populares, né? Homem que é homem não chora. Homem que é homem não toma mel, come abelha. Não bebe água, toma solução de bateria. Então o crente é mais ou menos assim. Não, o crente que é crente é só vitória. Não, você está com dor de cabeça? Não, nem fale, irmão, não fale nesse negócio, senão vai dar uma brecha para o diabo. E ele vai entrar. Cala a boca, irmão. Quer dizer, poxa, eu estou mal. Você quer ser curado? Assuma a sua dor. Porque existe uma possibilidade de você ser consolado com a sua dor. É quando você é honesto com ela. Pare de ficar tentando dissimular Deus. Às vezes Deus quer nos consolar, Ele chega para nos consolar, Ele nos vê chorando. E Ele diz, filho, você está precisando de algum consolo? Aí você diz assim, não. E por que você está chorando? Não, quando eu estou muito feliz eu choro. Aí Deus fala, tá bom, então eu vou procurar alguém que eu vou consolar, que está precisando de consolo, já que você não precisa. Então para de ficar tentando dissimular Deus, porque o Evangelho, queridos, ele lida com as nossas realidades como elas são realmente. Como elas são. E olha, coisa boa na espiritualidade de Jesus é que a gente pode ser a gente mesmo. A gente pode chorar, a gente pode sorrir, a gente pode ter dúvidas, a gente pode se irritar, a gente pode perguntar. Tem gente que fala assim, por exemplo, olha, nunca diga para Deus por quê, é sempre para quê. Isso é tolice. Isso mostra que não conhece Bíblia. Porque homens na Bíblia perguntavam para Deus, e nem por isso que Deus os rejeitou. Nem por isso Deus os rejeitou. É que tem gente que pensa que para ser espiritual precisa desencarnar. Tem gente que pensa que para ser espiritual precisa jogar fora a parte humana. Mas Deus quer, queridos, que você seja você mesmo na presença dEle. Homens que questionaram a Deus, por exemplo, o profeta Abacuque foi o que mais fez pergunta para Deus. Por que Deus? Por quê? E nem por isso Deus o rejeitou. Os salmistas perguntavam e nem por isso Deus os rejeitou. Pelo contrário, o Senhor enxugou as lágrimas dessas pessoas e usou as situações para que eles crescessem e eles amadurecessem. Seja livre dessas amarras da religião. Então, coisa boa na espiritualidade de Jesus, irmãos, é que a gente pode ser a gente mesmo. A gente pode assumir a nossa humanidade. A gente pode. Nós podemos falar de coisas que estão machucando o nosso coração. Podemos falar com Deus. Sabe por quê? Porque a espiritualidade saudável é aquela que deixa a gente ser gente. Essa espiritualidade saudável, que deixa você
ser gente. Porque a verdadeira espiritualidade, irmãos, não precisa ficar posando de todo poderoso, que nunca erra, que não tem problema na vida. Não, mas a espiritualidade verdadeira é aquela que segue a Jesus, que foi gente como nós, que sofreu e que soube enfrentar os dramas da vida e que encarou a vida como a vida é. Então, meu irmão, só existe uma possibilidade de você ser curado com a sua dor. É quando você é honesto com ela e o Espírito Santo Consolador virá e enxugará as tuas lágrimas e vai te dar vitória. Eu creio assim em nome do Senhor Jesus. Amém? Segunda coisa, você quer ser curado, meu irmão? Olha só é possível ser curado quando você desiste da ideia de que está sendo roubado na vida. Desista disso, irmão. Se você quiser ser curado, porque na vida tem coisas boas e tem coisas ruins. A nossa vida não é redondinha, tudo certinho. Inclusive essa vida redondinha não existe, porque a nossa segurança não está aqui. A nossa segurança está no lar celestial, para onde nós iremos. Amém? Todos nós enfrentaremos dores, enfrentaremos perdas, todos nós passaremos por lutas, frustrações. O que nós temos que fazer é deixar a nossa dor como parte de um passado e não carregarmos isso tudo para uma vida futura. Nós precisamos, irmãos, entregar a nossa vida nas mãos de Deus e nos aproximarmos dele com um coração sincero, e então ele vai nos acolher. Glória a Deus. A Bíblia diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Diga glória a Deus. E terceira coisa, se você quiser ser curado, se firme no amor de Deus. O que é que você precisa fazer? Se firmar no amor de Deus. Firmeza significa segurança, significa convicção. Sabendo que Deus pensa ao meu respeito, sabendo que Ele pensa ao meu respeito e tendo firmeza, então nós teremos segurança no seu amor. E o que é que Deus pensa ao teu respeito, meu irmão? Hein, jovem, o que é que Deus pensa ao teu respeito? Como é que Ele te vê? Qual é a sua identidade? Qual é? Gálatas 3:26 diz que nós somos filhos de Deus. Quem você é? Diga mais forte, quem você é? 1 Pedro 2,9 diz que somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Eclesiastes 3,11 diz que Ele nos fez formosos. Isaías 43 diz que Ele nos deu um nome. Nós somos dele, Ele nos ama, Ele nos redimiu, Ele está conosco e somos preciosos aos olhos do Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8,17 que nós somos co-herdeiros. Co-herdeiros, que significa que nós também temos a herança, somos herdeiros. Zacarias 2,8 diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Glória a Deus. Jeremias 29,11 diz que o Senhor tem pensamentos bons, de paz, de vitória para cada um de nós. É assim que Deus te vê. Essa é a nossa identidade. Amém? Terceira coisa que eu quero falar com você aqui nesta manhã. O que é que nos impede de avançar? Terceiro, a culpa. Algo que eu selecionei para falar com vocês é justamente isso. A culpa impede de avançarmos. O que é que impede a gente de avançar? Culpa. Olha, gente, não existe carrasco pior do que o carrasco do próprio coração. Não existe. Você pergunta para mim, Ronaldo, o que é o sentimento de culpa? O que é a culpa? A culpa, queridos, é quando a vergonha de ser exposto não te dá tréguas. Isso é culpa. Culpa é uma voz interior que diz que o fracasso é maior do que a possibilidade do perdão. Isso é culpa. O sentimento de culpa faz com que as pessoas se sintam endividadas, porque a culpa arrasa, a culpa destrói,
A culpa fere. A culpa é danosa para a alma de uma pessoa. É horrível. Uma pessoa, por exemplo, que se sente culpada, cada incidente que acontece na vida, ela já pensa que é Deus que está castigando. Então, por exemplo, furou o pneu, ela está culpada, então ela acha que Deus então está castigando, ou então é alguma maldição. Por quê? Porque ela se sente culpada, ela se sente vulnerável. O sentimento de culpa, irmãos, faz com que uma pessoa conviva com uma pergunta horrível. E a pergunta é: quando é que isso vai vir à tona? Quando é que eu vou ser exposto? Essa pergunta, que às vezes permeia muitos de nós jovens. Quando é que aquilo que eu fiz vem à tona? Quando é que eu vou ser exposto diante do meu erro? Portanto, queridos, uma pessoa que tem uma consciência culpada é uma pessoa medrosa, é uma pessoa receosa, é uma pessoa que não consegue dormir, não tem paz, não descansa. E pior, queridos, é o pior castigo que existe. Sabe por quê? Porque o juiz que está ali condenando é a sua própria consciência. O sentimento é horrível. Mas deixa eu começar a dar boas notícias para vocês aqui nesta manhã. Quantos gostam de boas notícias? Deixa eu começar a dar boas notícias. Olha só. O Evangelho da Graça, queridos. Quantos aqui creem no Evangelho da Graça? O Evangelho da Graça entende que os nossos erros, falhas, pecados acontecem em todo o processo de maturidade. O Evangelho da Graça entende que muitas vezes vamos pecar. E a Bíblia diz, 1 João 2:1, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Os erros fazem parte da vida. Ninguém aprende se não errar. Para você aprender a andar de bicicleta, você teve que experimentar alguns tombos. Para você aprender a andar na vida, você tropeçou, você caiu, e Deus sabe também que nós somos assim. Mas a única coisa que Deus quer de nós, sabe o que é, queridos? É que nós seguremos na mão deste Pai, Pai amoroso, e andemos na luz. Porque se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Glória a Deus. O Evangelho da Graça, ele não tripudia as pessoas que fracassam. A Bíblia diz o seguinte, Mateus 12:20, que o Senhor não esmagará a cana quebrada. O Senhor não, o quê? O Senhor não esmagará a cana quebrada, diz a palavra, não apagará o pavio fumegante, até que faça triunfar o juízo. Sabe, irmãos, a história do povo de Israel é a prova de que Deus não desiste dos seus. É a grande prova, queridos. Então nessa manhã eu quero fazer um convite a você. Tire da sua cabeça nesta manhã essa ideia evangélica. Essa ideia evangélica que diz o seguinte: você deu brecha e agora o diabo tem poderes legais para te pegar. Você deu brecha e agora o diabo tem poderes legais para te pegar. Agora está na mão dele, acabou. Tira isso da sua cabeça, meu irmão. Porque isso não faz parte do verdadeiro evangelho. Eu me explico. Olha só. Você já imaginou o diabo ter poder legal sobre a sua vida? O que ia acontecer com você? Você imagina só um pai deixar o seu filho? É a mesma dinâmica do seguinte: o filho pisa na bola em casa, aí o pai chega, fala, filho, vem aqui agora. Chega diante de um traficante e fala assim, olha, você agora tem poderes legais para pegar meu filho. Você pode arrebentar com ele. Tira o olho, arranca o dedo, quebra a perna, estoura os dentes. Você tem poderes legais. Um pai normal faria isso com o filho? Sim ou não? E por que a gente acha que Deus faz isso com a gente?
Por que nós pensamos que Deus age assim conosco? Que simplesmente quando a gente fala, Ele fala assim: agora, diabo, você tem poderes legais para acabar com a vida do meu filho aqui. Então esse conceito é um conceito equivocado, queridos, é um conceito equivocado. Porque o Deus a quem eu sirvo, o Deus da Bíblia, não termina de sepultar quem está vencido. O Deus da Bíblia não termina de sepultar quem está vencido, pelo contrário. É justamente aí que Ele vai reunir força dobrada para levantar o caído, para restaurá-lo, e não vai permitir que o diabo toque. Glória a Deus. Glória a Deus. É por isso que a Bíblia diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. É Deus. Se o diabo vier contra a sua vida, meu irmão, como uma torrente de águas, o Senhor levantará contra ele o estandarte da cruz do Calvário e vai dizer para Satanás: essa pessoa é minha e eu ainda não desisti dela. Então, meu irmão, entenda que o evangelho da graça permite que as pessoas vivam sem culpa. Aleluia. Seja livre nesta manhã, jovem, em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Para a gente finalizar essa mensagem, para a gente terminar, 3 coisas para a gente pensar. Como é que eu posso ser livre e alcançar aquilo que Deus reservou para mim? Como é que eu posso ser livre? Quantos querem ser livres nesta manhã? Quer ser livre, meu irmão? Como é que a gente pode alcançar essa nossa liberdade? 3 declarações. Primeira declaração, eu quero que você leia comigo. Eu não aceito estar em dívida com Deus. Vamos lá? Na tela. Vamos lá? Eu não aceito. Pode falar mais forte, meu irmão? Eu não aceito estar em dívida com Deus. Queridos, nós não estamos em dívida com Deus, porque toda dívida foi cravada na cruz do Calvário. Eu aceito nesta manhã pela fé que a minha vida não está sob suspeita, que as minhas fraquezas e os meus defeitos não são sinais de que eu estou abandonado por Deus. Eu não aceito isso. Não estamos abandonados. Eu não aceito a acusação do diabo contra a minha vida, porque se ele me acusar, se ele te acusar, nós poderemos dizer para ele: Satanás, está escrito que pelo sangue do Cordeiro nós fomos justificados diante de Deus, e justificados mediante a fé, agora eu tenho paz para com Deus. Aleluia. Aleluia. Segunda coisa, como é que eu posso ser livre? Como é que nós podemos ser livres e avançarmos nessa manhã? Segundo, faça essa declaração comigo: eu não aceito que Deus me trate diferente a cada falha, fracasso ou pecado. Vamos lá? Sabe, queridos, se Deus nos tratasse diferente a cada falha que nós cometêssemos, então Deus seria alguém instável no seu caráter. Se cada erro que você comete, Deus te trata diferente, então Ele é um Deus que tem falha no caráter, Ele é instável no seu caráter. E por que que Deus nos ama? Por que Deus te ama? Porque você merece? Porque você fez por onde? É isso? Não. Porque se for assim, se for pelos méritos, se foi porque eu fiz por onde, o dia que eu deixar de fazer por onde, então Deus não me ama mais. Mas não é assim. A Bíblia diz que Deus nos amou ainda quando éramos pecadores. Romanos 5,8. Deus nos amou quando éramos pecadores. Deus ama você. Então, meu irmão, não aceite mais essa ideia, esse papo de que Deus fica de bem e Deus fica de mal. Aí uma hora Ele está de bem e fala: legal, olha, você acertou essa semana, 5 estrelinhas para você, então agora eu vou te dar os prêmios, você vai ganhar a bênção, tá? Ah, essa semana você não foi muito legal, estou de mal. Tire essa ideia evangélica, meu irmão, da sua cabeça, de que Deus fica de bem, fica de mal, fica de bem, fica de mal. Porque Deus ama você, Deus não desiste de você, Ele decidiu amar você. A palavra de Deus diz que com amor eterno o Senhor nos amou, e com benignidade o Senhor nos atraiu.
Tem gente que pensa: eu estou sem emprego, não estou conseguindo a faculdade que eu queria, porque eu acho, Ronaldo, então, que Deus colocou o meu nome no papel e depois Ele jogou fora. Você acha mesmo, meu irmão? Você acha que Deus trata assim os seus filhos? De maneira alguma. E a última coisa, finalizando, enquanto os músicos sobem, a última coisa, finalizando, terceira declaração: eu não aceito chantagens do diabo dizendo que Deus está aliado a ele contra mim. Você pode repetir isso? Vamos lá. Você pode falar mais forte, meu irmão? Diga isso, leia mais forte. Glória a Deus. Meu irmão, celebre nesta manhã, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é por nós. A palavra de Deus é por nós. A palavra de Deus é por nós. E eu vou dizer mais: Deus é por nós. E se Deus é por nós, eu não ouvi. E se Deus é por nós, o que é que Deus quer de nós? Simples. Miqueias 6:8 diz: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Vamos repetir? Ame a fidelidade e... Então, meu irmão, esse evangelho, queridos, tu desiste, tu abandona, tu entrega para o diabo. Evangelho da maldição, de macumbaria que vai pegar, meu irmão, não é o evangelho da Bíblia, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo se fez maldito por nós na cruz do Calvário. Não há mais condenação. Então esse evangelho de Deus desiste, Deus quer de novo, Deus abandona, entrega para o diabo, é maldição, é macumbaria que vai pegar. Não é o evangelho da Bíblia. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, olha as palavras de Jesus, e com essas palavras nós vamos levantar um aplauso ao Senhor. Jesus diz, calma, você vai com essas palavras que eu vou citar aqui de Jesus. Olha o que ele disse: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, diz o Senhor nessa manhã para você e para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda mais forte aí, meu irmão.